programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje vai falar com o Diego Elcuri, artista plástico. Uma alegria, bom receber você aqui, o Diego. Eu agradeço o convite, muito obrigado. A gente há muito tempo vinha tentando trazer você ao programa, mas finalmente a gente teve um tempo assim, você também tirou um pouco do seu tempo lá da pintura e veio aqui no programa, uma alegria para nós e para o telespectador, né, Edivaldo Lourenço? Pois é, e o Diego é uma dessa moçada que está chegando aí com força, né? Além de pintor, ele é poeta, é desenhista, ele faz de tudo um pouco e faz bem. Né? Você vai ver que é um cabra legal que está chegando aí para compor essa grande sinfonia da cultura de Goiás. Como é que começou o desenho e a pintura na sua vida, o Diego? Olha, começou bem cedo, né? Que minha mãe é artista plástica, então eu cresci em meio de tintas e pincéis. Então água raiz, tinta a óleo, eram objetos muito familiares na minha vida, né? E com o tempo fui adquirindo gosto pela arte, fui produzindo. E com 8 anos de idade eu escrevi meu primeiro livro, né? Então desde então eu venho produzindo, fazendo essa miscelânea de arte. Então eu costumo dizer que meu trabalho é como se fosse um laboratório criativo, né? Onde eu junto pintura, artes plásticas, poesia, literatura e faço essa miscelânea toda de vários segmentos e linguagens. Eu trabalho com linguagem, na verdade, né? Então com várias linguagens. Tá, nós vamos explicar isso para o telespectador no curso aí do programa, mas Elcuri, um nome que remete, você é descendente de libaneses, seu avô é libanês? Isso, meu avô é libanês e Elcuri significa sacerdote ou padre, né? Que é do pessoal árabe cristão, que tem que originou na palavra latina cura, né? Então o cura significa isso, né? Então veio a calhar, porque eu trabalho com o lado meio juntando o lado carnal e o lado místico, né? Então eu costumo brincar que o meu nome tem a ver com o meu trabalho, né? Que é aquela coisa de sacerdote, que eu acredito na poesia e nas artes plásticas como se fosse uma questão de missão. Porque é muito difícil você produzir arte no país de terceiro mundo, onde o ensino é sabotado, onde não tem acesso, né, as pessoas à cultura e à arte. Então, meu trabalho está muito ligado nessa questão de trabalhar de forma contínua, consistente e levar essa minha cultura para o maior número de pessoas. Tal. De onde veio essa inspiração sua de atravessar, de misturar linguagens? Veio da minha curiosidade, primeiro, né? Porque eu sempre tive acesso à cultura, como eu te falei, à pintura e tal. E na minha casa era cheio de papéis, desenhos, lápis, livros e tal. Então, minha primeira paixão foi a literatura, no início. Antes mesmo de saber ler, me interessava essa questão do tato, né, das palavras, desse cheiro, né? E logo em seguida, vendo minha mãe pintar, eu comecei a produzir quadros. Então, eu venho há muito tempo produzindo pintura, artes plásticas, e a cultura de rua, né, que depois desse estudo contínuo, eu comecei a transitar as ruas e começar a ver a vida comum do ser humano e tentar resgatar para minha arte o lado cotidiano e idílico da vida, né? E também o lado subversivo, que eu tenho também uma ligação com a contracultura, com psicodelia, né, com o movimento de estoque, com todos esses grandes movimentos contraculturais, que é a minha gênese. É da onde que eu vim, né? E você nasceu em qual cidade? Eu nasci em Orizona. De Orizona, você já veio para Goiânia com essa vocação para ser artista aqui? Em Orizona eu mudei com 8 anos de idade. Foi na época que eu escrevi meu primeiro livro. E de lá eu fui para Goianeira. E Goianeira eu fiquei um tempo, conheci alguns artistas, né? Meu primeiro contato foi, por exemplo, com Papas, que é um artista que mora em Goianeira. E criança eu vi ele pintar, ele era amigo da minha mãe. Então, em Goianeira tinha essa particularidade de ter artistas plásticos, poetas e tal. E logo eu vim para Goiânia, né? E Goiânia eu achei muito interessante, que aqui é um celeiro muito, muito rico, né? Então, conheci vários poetas, vários artistas plásticos, músicos. E por isso que eu também tenho um trabalho de entrevistar artistas, né? Então, eu entrevisto gente de Goiânia, gente de fora, porque eu quero cada vez mais que a cena cultural fique forte, e para isso é que os artistas têm que juntar suas ideias, seus conceitos e criar uma identidade, né, com a população e tal. A sua mãe continua nas artes plásticas? Continua, é a obsessão dela, né? Ela produz assim, vorazmente o tempo todo, e ela até produz muito mais intensamente que eu, porque ela 24 horas, né, quase. Como é que é o nome da sua mãe? Sumaya Elcuri, né?
E até o trabalho dela é quase que terapêutico, né? Porque ela meio assim, tem algumas doenças e o trabalho dela tem muito a ver com essa coisa sutil da poesia, mas ao mesmo tempo tem a questão subversiva de dizer sim à vida. Então o trabalho dela é o tempo todo dizendo sim à vida, sabe? Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracina, eu queria perguntar para o Diego o seguinte: hoje em dia nós estamos vivendo assim uma crise. Na realidade, a gente não está vivendo uma crise, a gente está vivendo assim uma salada de crises, né? Muitas crises entrelaçadas uma na outra e tal. Essa crise, ela afeta a arte de que modo você vê? Ela afeta positivamente, negativamente? Como é que você vê? Tem 2 pontos. Ela afeta negativamente porque quanto menos cultura tem no país, gera problemas, violência, etc. E ao mesmo tempo instiga o artista a criar, a produzir e a contestar essa realidade que a gente vive, né? Então eu acho que o artista ele tem função primordial em estar ligado com sua população, com o seu povo e usar o seu trabalho para, de uma forma ou de outra, abrir as portas, né, da mente e tal. Essa questão da crise ainda tem um outro aspecto aqui dentro disso que nós estamos falando. Você cria a sua obra de arte, talvez até com mais criatividade, em razão da instigação de que a crise leva você a ser mais criativo e tal, mas aí você, para poder viver, você tem que vender a sua arte. Aí você vai para o mercado está em crise, não compra a sua arte. Como é que fica essa questão? A questão do artista, ainda mais num país de terceiro mundo, onde o ensino é sabotado desde a base, onde o rapaz termina o ensino médio, não sabe ler um texto e entender. Então, você viver num país com toda essa problemática, todos esses problemas, é complicado, né? Você está sendo generoso, porque tem gente que vai fazer pós-graduação e não dá conta de ler um parágrafo. Claro, claro. A situação é complicada. O que a gente pode fazer com isso? Como é que a gente pode mudar essa realidade? Continuar naquela ideia que eu falei, meio que sacerdócio, você continuar produzindo seu trabalho, continuar divulgando, e por isso que ultimamente eu estou fazendo várias exposições que eu quero ocupar vários lugares. Primeiro foi no Procon, na Galeria Cidadania e Cultura, né, do Procon. Depois eu fui para a Galeria 588 Art Show, fui para o Rio Grande do Sul agora também, na exposição chamada Do Cerrado para o Brasil, onde eu estou tentando levar a arte, onde tem um maior número de pessoas que não tem acesso à cultura. Por exemplo, você vai no Procon, uma gama de pessoas que talvez nunca leu uma poesia, ou viu um quadro assim, pessoalmente, né? Então a minha ideia é essa, cada vez mais eu estar agregando esses pontos, né? Becos, sabe, bares, restaurantes, rua. Eu expus muito na rua quando eu morei no Rio de Janeiro. O lugar que eu ficava expondo muito meus trabalhos era, por exemplo, na Quinta da Boa Vista, onde eu tinha um acesso muito grande com a população. Tanto gente das favelas, como também pessoas que tinham conhecimento e acesso à academia, né? Hoje em dia, você está falando ocupar todos os espaços com imagens, com uma poesia e tal. Mas a sociedade hoje tem esse problema do baixo nível cultural, mas, né, Doracina, tem um outro aspecto também, que é o excesso de estímulo de visual, por exemplo. Todo lado que você vai tem alguma coisa, às vezes de uma beleza até ofuscante, de uma estética até agressiva, querendo fazer você comprar, querendo você aderir, querendo você adotar uma ideia ou comprar um produto. Como é que a arte compete, que a arte não quer vender nada, ela só quer vender a estética dela, vender o senso de vida, de responsabilidade pela vida, e como é que ela briga com os outdoors, com a internet, com tudo isso, com a pornografia? Esse acúmulo de imagens, Haroldo Campos ia adorar, né? A poesia concreta gosta muito disso, né? Mas eu acho que, na minha ideia, a gente vive um excesso de informações que veio com o advento da internet. E com a internet e com a questão do consumo, então você anda na cidade, por exemplo, você vê Goiânia, que tem uma riqueza de arte déco, que está cada vez mais sendo excluída. Esse é um exemplo de onde existe muita, onde a imagem comercial abafa a imagem cultural. Né? Então, eu continuo nesse processo de tentar, de uma forma ou de outra, usar meu trabalho para representar essa época que a gente vive, por isso que minha pintura também ela é bastante fragmentada, caótica, delirante, porque eu estou trabalhando com essa ideia da população e uma crítica velada, né? Com esse acúmulo de informações, de ideias, que hoje em dia você tem acesso a tudo, mas ao mesmo tempo tem acesso a nada.
O excesso de informação, às vezes, também cria a falta de conhecimento, né? Claro. Você não precisa ir atrás, né? Às vezes você tinha alguma dúvida de algum tema, você ia atrás de livros, biblioteca e tal. Hoje não, você coloca na internet e você acha. Mas ao mesmo tempo, isso, ainda mais nessa época que eu te falei, que está com o ensino sabotado cada vez mais, e com o acúmulo de informações, o sistema está fazendo com que o consumo seja o principal. E não é a questão de você se conhecer, você entender sua identidade, de onde que eu vim, o que eu vou fazer. Você falou de ensino sabotado, né, Doracino? A quem interessa o ensino sabotado? Aos financiadores de campanha, a quem toma conta desse nosso país, né? Porque, na verdade, o político, ele está à mercê de um grande poder, e esse grande poder usa a máquina para alienar a população. Então, por exemplo, eu conheço gente da minha idade, por exemplo, até mais velho, que nunca leu um livro. Perigoso, Terrível. você entendeu? Terrível. Ô Diego, você estava falando agora há pouco na questão da educação. E aí me vem aqui, nessa semana, uma notícia da Folha de São Paulo dizendo que na Argentina foi incluído no currículo escolar, no primeiro grau, né, o ensino do cinema. E nós sabemos hoje a importância que tem o cinema argentino, bons roteiros, excelentes filmes, dá de goleada no Brasil em relação ao cinema. E o fato de colocar o cinema na grade curricular do ensino básico, né, vai possibilitar que o argentino também estude várias, porque o cinema ele é transversal, né, ele transversaliza um punhado de coisas, de segmentos da arte, como a literatura, as artes plásticas, a música, né, as artes cênicas, de um modo geral. Então, essa questão que você aborda aí de que o ensino tem que ser melhorado, também é muito por isso, ensinar a arte desde o primeiro grau, né? Seria uma forma também de a gente preparar esses artistas para o futuro, né? Claro, imagina, por exemplo, na escola, no ensino médio, você está difundindo poesia, filosofia. Coloca Sartre e Nietzsche na escola, que revolução que não aconteceu nesse país? Então, o poder sabe justamente que a cultura, ela amplia. E a cultura, ela molda o ser humano a não ser tão escravo das informações. Ele busca as informações e não fica dependente daquilo que vem de cima para baixo, você entendeu? Então, se colocasse, por exemplo, cinema, música, literatura e tal, de forma séria e inteligente nas escolas, ia mudar a realidade com certeza, você entendeu? É verdade. Ia mudar com certeza. Edival Lourenço, no bloco anterior, vocês falavam da poluição das imagens e que a imagem acaba encobrindo uma série de coisas importantes, e você citou, o Diego também, a Arte Deco, em Goiânia, né? Então, a gente percebe hoje, nas redes sociais, na internet, uma linguagem muito conflagrada, quer dizer, há muita discussão, há muito ódio. Qualquer postagem que se faça tem muita gente contrária e muita gente a favor, mas assim com um ódio muito, muito grande, né? Na sua arte e da sua vida cotidiana, já que a sua arte nasce um pouco das ruas, o que te causa indignação? É complicado, muita coisa. Porque a minha vida é anticonvencional, totalmente anticonvencional. E meu trabalho é anticonvencional também. Então, o que me causa bastante revolta e que me faz produzir é você ver, por exemplo, um mendigo em situação totalmente deplorável, enquanto uma pequena parte da população está vivendo bem e manipulando a grande massa para que essa realidade continue dessa forma, né? Então, a violência, o descaso, a cultura do ódio, porque eu acredito, como Platão, que a dialética seria o meio melhor para você evoluir, né? Porque você debate com outra pessoa que tem uma ideia diferente da sua e no final das contas ambos aprendem, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma ideia e antes de você dizer realmente o que você pensa, aí já vem a questão do ódio e do sectarismo, né? Eu acho que o sectarismo está muito grande justamente pela falta de cultura, né? Hoje você tem a tese e a antítese, mas não chega a uma síntese, né? Nós precisamos encaminhar esse mundo e a sua arte, embora em alguns aspectos contestadora,
mas elas são também por outro lado, elas conscientizam as pessoas de que há uma outra realidade além dessa estabelecida pela mídia de um modo geral, não é isso? Porque a beleza é o principal na arte, ponto final. O belo é o principal. Só que, no meu caso, eu penso muito naquela questão do Freud, né, do olhar no familiar. Então, a estranheza, a beleza, assim, de forma estranha, né? Então, eu acho que na arte tem que ter essa questão de estranhamento, sabe? Eu não acredito numa arte que não me causa uma certa sensação de pertencer a um outro mundo, a outra realidade. Quando vejo um quadro ou leio um poema, eu quero me transpor para outro mundo, né, e tal. Você entendeu? Então, ao mesmo tempo que ela é contestadora, ao mesmo tempo ela é delirante, você entendeu? Então, eu acho que a arte e a beleza, ela propicia aquele instante também de fuga. Está com algum trabalho encaminhado, alguma exposição para poder fazer? Como é que está? Olha, esse mês de agosto eu participei de 3 exposições bastante interessantes. Uma foi na Galeria 588 Art Show, do Rodrigo Lima, que foi uma exposição individual. Ainda está aberta ainda ou já? Não, já encerrou. Encerrou. Que é Estudo sobre o Tempo. Que nem eu falei, na Procon fiz essa exposição, foi na Galeria 588 Art Show, e agora estou vendo outro lugar também para fazer essa exposição, onde eu trabalho a questão do tempo, né? A questão da não linearidade do tempo. Eu participei também numa exposição no Sul, chamada Do Cerrado para o Brasil, com curadoria do Fábio Prado. E eu fui curador da exposição do Mozart, né, que é o Museu Santuário da Arte, criado pelo Elifas Modesto. Então foi no TRT, foi bacana, deu um público de média de 450 pessoas na vernissage, 56 artistas expondo, então foi bem bacana. Agora em fevereiro eu vou participar de uma coletiva, que eu também vou ser curador na 588 Art Show, com 8 artistas plásticos, mas aí eu vou divulgando com o tempo e tal. Estou lançando meu livro de poesias no começo do ano pela editora Barata, artesanal, com prefácio do Marcos Alves, que é um escritor goiano, e com textos do Edu Planches, que é um poeta, músico carioca, e também do Glauco Matoso, que é um grande sonetista, né? Bem, nós vamos chegando aí ao final do programa Raiz Jornalismo Cultural. Passou rápido essa conversa com o Diego Elcuri, que é artista plástico e falou sobre várias nuances da sua arte, do seu trabalho, de poesia e de outras questões também importantes aqui no programa e presença aqui no Raízes Jornalismo Cultural. Diego. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar divulgando meu trabalho. E quem quiser entrar em acesso com a minha arte, é só entrar no Facebook, que lá tem várias fotos de quadros, materiais, e é isso. Continue divulgando arte, chamando artistas, que a gente agradece. Vamos embora? Pois é, rapaz. Vamos embora. Hoje realmente é uma alegria receber o Diego Elcuri aqui para poder falar da sua arte, das suas ideias, né? Você viu que realmente é um rapaz que tem um potencial muito grande, um jovem que vai trazer muita coisa boa para a arte de Goiás, né? E obrigado a você e que você tenha uma ótima semana. E continue aqui na programação da PUC TV. Se você for de sábado, depois do programa do horário político, Clube-te. Se for no domingo, depois do programa Raiz e Jornalismo Cultural, a equipe mais qualificada do esporte goiano, que é PUC TV Esporte, sob o comando do Pasquetto. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!